Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui hoje para mais uma live de muito conteúdo, de muito aprendizado, trazendo a temática do novo humano. Vou até escrever já aqui, novo humano. E já começo aí convidando vocês a refletirem o que é e como é esse novo humano, uma vez que hoje a gente vai falar com a nossa querida Deva Gita sobre exatamente isso. Sejam todos muito bem-vindos, vão chegando aí, a Joana, a Tani, sejam muito bem-vindas, a Eva também, já a Deva está entrando aqui, já confirmei com ela. Na verdade, eu saí de uma live lá no meu perfil com o Gui Guerra, né, que é a nossa live das terças-feiras, sempre com uma inspiração divina do amado Arcanjo Gabriel, e vim direto para cá, só que eu precisei dar uma passadinha ali no banheiro. Então eu avisei a Gita e ela já está chegando aqui conosco. Então, amados, nós vamos falar aqui desse evento maravilhoso que nós vamos realizar, né, em dezembro, Florescer do Novo Humano. Esse é o título do nosso evento, um evento super, super especial. Olha a Gui tá chegando aí. Um evento que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, né? Vão ser 3 dias, 15 palestrantes, 15 facilitadores que vão estar conosco nesse evento. Facilitadores, né? Nós estamos fazendo aqui lives com esses palestrantes convidados. Toda terça e toda quinta nós temos lives muito especiais, onde esses seres de luz, essas almas velhas, essas almas divinas e maravilhosas, né? Vão estar aqui com a gente dando um spoilerzinho, né? Dando um pitaquinho aí, dando uma degustação sobre o que eles vão trazer pra gente nesse lindo e maravilhoso evento, o qual meu coração tá assim, ó, tunt, 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 tunt. Tá gigante. Mulher, eu imagino que seu coração deve estar muito pulsante, porque aqui, já me adiantando antes de me apresentar, antes da gente seguir, me lembro quando a gente começou, né, falar do projeto no início de pandemia, talvez tenha até mais tempo antes, mas a sua empolgação já era muito grande. E agora ver isso se realizando, eu fico muito feliz e não tem como não estar junto. Então eu vibro muito por esse projeto, pela união de todos esses terapeutas e por saber que vai atingir tantas pessoas e colaborar, né, no processo de desenvolvimento de tantos. É isso. Que legal. Essa é a Deva Gita, gente. Essa é a Deva Gita. Ela já chega chegando, né, com toda a sua energia amorosa, com toda a sua, né, essa energia que ela sai pelos poros, né, ela ressoa pelos poros. E é uma linda, uma linda, uma linda que sim, sempre abraçou as minhas ideias. Assim como eu também abraço as dela, porque confio muito no que ela faz, no que ela veio fazer nesse plano. Então, Deva é uma das palestrantes desse evento maravilhoso que eu estava falando, Florescer do Novo Humano, nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, véspera de um portal maravilhoso, né? Um grandiosíssimo portal esse ano que a gente vai estar ancorando energias para entrar, né, numa nova fase da Terra e a partir desse portal, né? Pelo menos as perspectivas são muito intensas nesse sentido. Eu quero aproveitar e dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui chegando, né, nessa live, talvez pela Gita, talvez pelo Ser Mais Você, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse nosso espaço. O Ser Mais Você é exatamente um local de conexão, né? É um espaço que se propõe conectar pessoas, seres, luz, amor, cura e tudo que estiver disponível. Então, se você está buscando alguma dessas coisas,
né? Aqui no Ser Mais você vai encontrar as pessoas que podem te apoiar nisso que você está buscando. E esse evento vem muito com essa proposta, exatamente de criar conexões a partir de uma visão da nossa principal, eu diria, tríade física, corpo, mente e espírito. E tá aqui a Deva para falar para a gente sobre essas três coisas, sobre essa perspectiva do novo humano, quem é esse novo humano para ela. E eu quero tomar liberdade de fugir do script da apresentação tradicional, Deva, e vou te apresentar da minha forma, da forma como eu te vejo. Espero que você goste. Tá bom, quero. Eu quero apresentar para vocês essa mulher que é um ser divino encarnado na Terra, uma expressão multidimensional, com uma potência e uma capacidade de transformar a vida de pessoas, a partir não só do que ela acredita, mas daquilo que ela faz, daquilo que ela é e daquilo que ela se propõe a manifestar nessa Terra. Como uma grande atualizadora de DNA, uma grande terapeuta tântrica, uma grande alma humana na Terra, com toda a sua simplicidade, com todo o seu amor, com toda a sua naturalidade, ela vem hoje nos entregar um pouco mais da sua sabedoria ancestral, da sua sabedoria cósmica, galáctica, seja lá de onde vem. Ela vem nos entregar um pouco disso tudo, mas especialmente o seu amor por essa terra, o seu amor por todos nós, o seu amor por ela mesma, e é por isso que Deva Gita é Deva Gita. Bem-vinda, minha querida. Ai, que delícia, que bonito! Que gostoso, gente. Não tem nem mais o que falar, pronto. Agora é só conectar na frequência, sentir o campo. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, é o seguinte, vamos lá. Estamos aqui e então, como né, já foi apresentada, para mim é uma facilidade falar sobre o tema sexualidade. E com o passar do tempo, dos anos, né, desde quando eu senti de me conectar com esse tema de uma forma profissional, então embarcando num processo terapêutico mesmo, me tornando terapeuta, a partir daí o meu desenvolvimento com a espiritualidade ele foi se intensificando para depois disso. Então, dentro da minha jornada, da minha caminhada, eu passei pelo processo de conhecer mais sobre a sexualidade, sobre esse corpo físico, toda essa potência gostosa que esse corpo tem, e ajudar pessoas a se conectarem com esse prazer do corpo físico mesmo, porque tem muita gente que tem dificuldade, especialmente mulheres. E tem muitas pessoas que encontram dificuldades por conta de alguma disfunção sexual. Então, a terapêutica tântrica, ela entrou na minha vida como essa ferramenta poderosa para poder auxiliar as pessoas a sentirem mais o seu corpo físico e se conectarem com prazer, encontrar ali algumas questões mais profundas que não foram olhadas, vistas, sentidas, porque não tiveram oportunidade mesmo diante das ferramentas que já foram utilizadas até então nas suas vidas. Porque é muito comum as pessoas procurarem uma terapia falada, que ajuda muito, mas chega no momento em que ela tem uma limitação, né? Então a gente tem que ir para o corpo mesmo. O corpo tem os registros, tem muita informação. E aí é que eu entro, né, com algumas práticas corporais, para facilitar esse processo de conexão mesmo com o corpo físico. Naturalmente, durante a caminhada, conforme a espiritualidade foi se apresentando mais, foi ficando mais claro também essa relação de conexão. O quanto mais eu olho para o meu corpo físico, né, com amorosidade, com respeito, acolhendo aquilo que meu coração realmente está querendo manifestar, ampliando as minhas relações de uma forma mais profunda, ampliando a minha intimidade, né, com o parceiro, ou então, no caso das pessoas também, parceiro ou com parceira, enfim.
Ou seja, conectando o coração com a sexualidade. Aí, a partir disso, fica muito mais fácil, sabe? Esse olhar para a espiritualidade. De poder olhar e falar assim: sim, meu corpo é um templo sagrado, eu honro, amo, agradeço esse corpo e tudo que ele tem de potência de realizar. Então, a partir daí, quando a gente aprende a ter esse olhar, né, para o corpo e aprender a produzir, sustentar essa energia, a gente vai ampliando, ampliando, abrindo mesmo camadas. E é como se fosse desobstruindo um canal por onde essa energia toda vai caminhar, passar, conectando o chakra básico com o chakra superior. E nisso fica mais evidente, palpável essa relação de expansão, né? Porque você consegue sentir mais abertura aqui dos seus chakras superiores. Então, minha jornada foi meio nesse caminho, né? De ir descobrindo, e até hoje, sempre aparecem coisas novas, tem muitas práticas corporais, né, chegando e outras que estão sendo agora mais divulgadas. E quanto mais a gente vai aprofundando nessas práticas, mais camadas vão se abrindo. Então, eu sinto que a gente pode abrir um pouco mais ainda esse assunto aqui, também diante das perguntas que as pessoas forem trazendo, ou que você quiser me fazer. Mas no nosso encontro em dezembro, eu sinto que eu vou trazer essa explicação, né, de uma forma mais profunda, e eu tenho muita vontade de colocar as pessoas em prática, né, que elas possam, a gente possa dividir mais ou menos, né, o nosso tempo do nosso encontro, de modo que uma parte seja para poder explicar, se conectar, refletir, sentir. E aí, bora mexer o corpo, colocar esse corpo numa prática para perceber. Porque é muito fácil a gente ir lá produzir energia. Sai correndo pela rua, pelo quintal, enfim. Fica lá 5 minutos correndo. A hora que você parar, fica imóvel. Você vai sentir, tem energia circulando no seu corpo, é inevitável. Agora, como que é perceber isso no silêncio ali, né? Aquelas primeiras faísquinhas de energia despertando no seu corpo, para depois você aprender, então, a potencializar, usar os recursos da respiração, do som, para ir expandindo essa relação energética por todo o corpo. Então, meu desejo grande é de colocar as pessoas também numa experiência corporal para poder sentir aquilo tudo que está sendo falado. Enfim, Não isso é uma... Não vai ficar só no desejo, você vai fazer isso, né? Foi legal. Foi legal você trazer isso, porque essa é exatamente a proposta do evento, né? Que a gente traga conhecimento, a parte mais para expandir a nossa mente, mas traga também práticas para conectar o nosso coração. É exatamente essa a proposta do evento, que a gente está convidando todos vocês que estão chegando aqui para virem conosco, né? As informações todas estão no Linktree, aqui na bio do Ser Mais Você, então dá uma olhadinha lá, clica no botão, leia as informações, veja se é para você esse evento, e se você sentir que venha, porque são 15 palestrantes maravilhosos, temos palestrante internacional também, temos essa maravilhosa Gita, uma das pessoas que foi através da qual nós nos conectamos, Gabriel Raio Lunar, vai estar conosco também palestrando. Foi através dele que nós nos conectamos, né? Na primeira vez. Então, assim, tem muitas pessoas maravilhosas, muitos seres grandiosos para trazer informações para seres grandiosos como vocês, que estão aqui acompanhando e ouvindo a gente, né? Então, Gita, no clima do evento, eu quero te perguntar, o que você considera que é esse novo humano? Quem é esse novo humano para você? Ou o que seria esse novo humano para você? E aí, enquanto você vai responder, eu já quero que você vá pensando em algum exercíciozinho para trazer para a galera hoje, para a gente já fazer uma degustação, hein? Tá bom. Bom, é uma boa pergunta. E eu sinto, né, até era algo que eu já estava querendo trazer aqui na minha fala. A gente está passando por um processo de despertar em massa, né? Então eu sinto que isso finalmente está acontecendo. E então aconteceu com você alguns anos atrás,
São poucas as pessoas que tiveram uma consciência sempre, né? Desde quando se consideram um ser aqui nesse planeta. A grande maioria teve lá suas questões, seus traumas, repressões durante o decorrer da vida. E na fase adulta, alguma coisa aconteceu que foi um chacoalha do universo, né? Para a pessoa poder parar e se olhar. Deixa eu fazer um parêntese aqui para você. No meu caso, esse chacoalhão foram em 3 momentos bem específicos da minha vida. Um, quando eu quebrei financeiramente, eu tinha 3 empresas e simplesmente, né, vivi um momento de crise ali que deu um chacoalhão super. O segundo momento, quando eu passei por um processo, uma experiência com câncer, que também foi um mega chacoalhão, né? E o terceiro momento, quando eu mudei para Curitiba, que a princípio foi mais light aqui, mas me trouxe um outro espaço de despertar, de conexão muito diferente daqueles que eu havia vivido nos 2 momentos anteriores. Então, sim, né, quando a gente pensa em momentos de rompimento, em momentos de um grande chacoalhão na vida da gente, são esses momentos da vida cotidiana, né? A vida de empresário, às vezes uma demissão, às vezes uma doença ou a perda de alguém muito querido, né? Quem não, né? Quem não passou por esses momentos? Eu já dei muito apoio a pessoas que passaram por essa fase no término de relacionamento. Então também é outra coisa que dá um chacoalha, né? Sim. E foi um dos meus chacoalhas. Eu já tinha tido um antes na troca, né, em relação à carreira profissional. Meu segundo chacoalha foi na quebra de um relacionamento. E aí um terceiro foi mais assim, essa relação com a espiritualidade, ele já foi mais sutil, né? Ele já veio mais manso. Igual o meu terceiro, foi mais suave. Então, assim, são fases, né? Que a gente vai dando alguns saltos. E eu costumo dizer, né, que essa nossa evolução, ela é em uma espiral. E aí esse espiral, ele vai ficando cada vez mais largo, né? Assim, ele vai de fininho, ele vai crescendo. E que as coisas que a gente viveu na vida, que foram desafiantes, marcantes, traumáticas, enfim, elas têm um marco. Tá aqui embaixo no espiral. Aconteceu aqui. Quando der outra volta, você vai passar por alguma coisa na sua vida que vai fazer você olhar para aquela questão. E você vai ter a oportunidade de, né, soltar ela, de liberar, de resolver, de aceitar, acolher, perdoar, aquela coisa toda. Senão você vai, ok, passou na oportunidade, talvez você tenha aprendido algo com ela ou não, daqui a pouco você vai dar outra volta e vai parar de novo numa situação similar que vai te levar para aquilo. E mais uma vez você vai ter uma oportunidade. Só que enquanto você não resolve, você fica um tempo parado naquele ponto, travado, até aprender o que é que eu tenho para tirar mesmo de aprendizado com aquela questão que passou. Então, às vezes, tem pessoas que ficaram doentes lá atrás, não mudou nada na vida que segue, vambora, mas está sempre reclamando, está sempre se queixando, está sempre ainda com algum peso. E aí daqui a pouco vai vir uma outra doença, vai vir alguma outra coisa muito séria. Então o chamado, né, que eu sinto que é isso que está causando então um despertar em massa mesmo para esse novo humano florescer de uma vez por todas, é que a maioria das pessoas estão começando a dar atenção a essas repetições de padrão. Então, na hora que vem de novo alguma situação, você fala, putz, de novo isso? Não, peraí, eu tenho que resolver. Não dá para ficar de tempos em tempos batendo cabeça no mesmo lugar, sofrendo com a mesma questão. De novo, outro relacionamento com o mesmo tipo de problema. De novo, uma doença que é similar à que eu já tive. Então, ou então, às vezes você está repetindo um padrão que era da mãe, do pai. Então essas coisas todas elas acontecem para que haja um processo de cura profundo mesmo. Então para mim esse novo humano, ele passa por situações para poder aprender sobre a conexão com a sua própria essência, reconhecer o ser divino que se é, e para poder aprender esse processo da cura.
Ninguém vai te curar, meu bem. É você mesmo que vai se curar. Pois tem eu, tem a Madialine, tem mais um monte de pessoas que passaram por esses processos e nos tornamos, então, facilitadores do caminho. Então, vou te dizer que realmente passar por essa caminhada sozinha, sozinho, é muito desafiante. E a tendência é ficar batendo a cabeça mais vezes. E para isso, nós estamos aqui, cada um, cada uma com uma expertise um pouquinho diferente. A minha questão principal é sexualidade na minha vida. Então, é natural que eu venha trabalhar com sexualidade. E aí, então, eu sei sobre isso. Eu sei que eu mando bem nesse assunto. E aí, é justamente por isso que pessoas que têm questões com a sexualidade vão procurar, provavelmente, a mim ou alguns outros profissionais com ferramentas voltadas para a sexualidade. Mas pode ser que seja uma pessoa que está com uma questão voltada para a saúde do corpo físico e que tem uma péssima alimentação, que não consegue mudar seus hábitos. Aí é uma outra pessoa que vai colaborar. E assim por diante. Então eu sinto que essa nossa virada, assim, esse despertar em massa, esse novo humano que está aí, né, florescendo, são pessoas mais conscientes sobre si mesmas. Haverá um dia, amada, que a gente não vai ter mais trabalho, não. Salve Deus que chegue logo esse dia. Porque eu só quero curtir a vida. Eu brinco e falo, já estou aprendendo a cozinhar, eu estou aqui fazendo granola, tem granola da Guita, farofa da Guita. Ai, que delícia. Fazer umas coisinhas gostosas, porque meu plano B talvez seja alimentação. Né? Porque a gente vai parar de comer mesmo, então é por aí. E a gente vai se descobrindo, né, em novos espaços, em novos lugares de criação também, né? Novos espaços de manifestação de habilidades que até então a gente não sabia, ou não conhecia, ou não conectava, e assim por diante, né? Mas olha, uma pessoa aqui atrás, acho que Anderson o nome, ele trouxe uma questão, Guita, que é muito comum. Ele disse que sofreu um abuso quando criança, né, na infância, e tem muita dificuldade hoje para sentir o orgasmo sozinho, para se conectar e de alguma forma, né, trabalhar a sua própria energia. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, o Anderson está em quase todas as lives que eu abro, ele sempre traz essa questão, ele já recebeu várias sugestões e dicas aqui e orientações, né? Mas como pode ser uma questão que apareça para muitas pessoas, e claro, né, quero aqui trazer. Mas existe às vezes uma certa resistência, né? Isso acontece com muitas pessoas. Eu sinto que, infelizmente, até é um tanto aí também do caso do Anderson, que talvez ele realmente precise de um cuidado ali personalizado, sabe? Tá junto. Tem gente que consegue desenrolar um monte de coisa aqui nesse campo online. Conversa, faz alguns exercícios, reflete e tal. Mas tem gente que precisa do toque, né? Que precisa de perceber que esse espaço aqui é seguro, que eu posso, né, me acolher aqui, que eu posso me abraçar e me sentir. Mas talvez para ela conseguir perceber que esse corpo existe, antes dela mesma se tocar, ela vai precisar receber um abraço de uma outra pessoa que está ali completamente entregue só para dar amor. Então, esse é um exemplo, né, de quando a pessoa não tem mais essa facilidade de estar em contato com o próprio corpo, de procurar um terapeuta corporal que possa oferecer esse processo de acolhimento. Né? Por exemplo, já aconteceu alguns casos, né, de situações muito similares, da pessoa não conseguir se abrir para receber, dela estar com o coração muito fechado, dela sentir uma certa repulsa ali. Então também tem que ter um cuidado, né? Não dá para chegar fazendo qualquer técnica terapêutica, porque essa pessoa vai ter fases, né, até ela poder ir confiando e se entregando. Cada caso é um caso, né? Então, o caso do Anderson, por exemplo, que ele tem dificuldade dele mesmo se tocar, para ele se dar prazer, ele tem que primeiro desencarnar dessa relação do orgasmo, desencarnar dessa relação do prazer. É se dar carinho, né? É se olhar no espelho e falar, eu me amo, eu me perdoo, eu perdoo fulano, eu perdoo minha mãe, meu pai, que não estavam lá presentes no momento em que aquilo aconteceu. Mas não é também
só ficar falando da boca para fora, sabe? Tem que ter essa relação de conexão com o coração e muitas vezes a gente precisa, sim, de um apoio com ferramentas terapêuticas e psicológicas para conseguir aprofundar um pouco mais nessa percepção do que eu realmente estou falando para conectar com aquilo que eu estou sentindo. Senão são Sim. apenas palavras. Sim, Né? é isso mesmo, é se permitir esse espaço de aceitar a sua vulnerabilidade, é assim que eu vejo, né? Aceitar esse estado de vulnerabilidade e se permitir receber ajuda de verdade, se é que escolhe transformar, né? E isso eu não estou falando só para o Anderson, estou falando para todos nós, porque eu também tenho clientes, né, como da terapia, que chegam até mim, mas querem a coisa superficial, querem aquela coisa só nhenhenhê. E, cara, não tem transformação superficial. Não existe. O autoconhecimento, ele é profundo. Não existe autoconhecimento superficial. Isso é uma ilusão que alguém um dia... Fast food, né, amiga? Fast food, gente. Vamos lá. O que dá pra hoje? O que tem pra hoje? O que tá pronto aí já pra levar? Eu tô com pressa. Exatamente. Não é assim. Não é assim. E tem profissionais maravilhosos, né? E aí o caminho é se conecta com alguém que você sente que que deu match ali, né? Com algum terapeuta, com algum profissional que você sente uma conexão maior, uma energia maior. E, cara, vai fundo, porque com a ajuda a gente destrava muito mais coisa do que aquilo que a gente queria tratar. Vem muito mais coisas, é um processo, e aí a vida transforma, aí a coisa acontece, né? Porque não dá para ficar... não é mais tempo de ficar sofrendo, né, Guita? A gente não tem mais tempo para ficar sofrendo com o mimimi em vez de buscar a solução. Vai atrás da solução. É isso, a gente não tem mais tempo para perder, não. Transição planetária, assim, ó, tá aí a todo vapor. Então, assim, eu gostei do que você falou, né? Assim, as pessoas às vezes chegam com uma questão e querem aquela solução imediata para aquilo. Então, vou dar um exemplo, né? Como eu citei a terapêutica tântrica, isso significa que é um tipo de terapia que trabalha bases tântricas, ou seja, para você se reconectar com a sua espontaneidade, com o amor, com liberdade, com acolhimento, aceitação. Então, para passar por esses processos, né, e muita presença, a gente precisa preparar esse corpo. E uma das coisas que é trabalhada dentro do processo terapêutica tântrica, né, aqui no Brasil isso é muito conhecido, é massagem tântrica. E a massagem tântrica, ela colabora muito na solução de disfunções sexuais, mas não ela por si só. Então, tem muita gente que escuta falar da terapêutica tântrica e aí traz alguma questão, como, por exemplo, a anorgasmia, que é a falta do orgasmo, a dificuldade de sentir prazer. Na maioria dos homens, quando trazem essa questão, não é porque ele não sente orgasmo, até porque os homens foram ensinados a ejacular e aquela sensação que ele tem durante esse processo é o tal do orgasmo, o que é um engano, né? Não deixa de ser um orgasmo, mas é muito pequenininho perto do potencial que o corpo tem. Sim, tudo que é. A grande maioria não aprendeu e nem sabem. Tipo, tem muitos homens que quando vivem a experiência, eles ficam assim, caraca, como que eu nunca tinha sentido isso? Que bom que você sentiu ainda nessa vida, né? Então, assim, é realmente um despertar. Só por si só, isso já é um despertar. Né? Porque a pessoa já percebe que ela tem um corpo que tem uma potência muito maior daquilo que ela conhecia, e isso é uma porta que se abre para as outras próximas que vão vir à frente. Mas então tem uma pessoa que chega lá, né, às vezes é um homem com ejaculação precoce, ejaculação retardada, enfim, uma mulher que é mais comum, com uma disfunção relacionada à falta do orgasmo, anorgasmia ou dor em penetração, enfim. Não vou trazer tantos termos técnicos para facilitar o entendimento. Essa pessoa, não necessariamente ela está ali precisando só daquela liberação orgástica, por mais que seja isso que ela tanto está desejando.
Às vezes o coração dela tá tão fechado, ela tem coisas para resolver com mãe, com pai, como é o caso do Anderson aí, que tem um trauma de infância que até hoje não resolveu. Porque o número de vezes que ele já trouxe, né, essa questão em outras lives aqui para mim, não houve ainda uma real tentativa de aprofundar nesse ponto. Então não dá para ir para o corpo para dar a ele aquilo que ele está tanto desejando, que é um orgasmo. Esse Uhum. corpo, né, essas pessoas que estão em algumas situações como essas que eu estou citando, elas precisam passar por um processo primeiro de acolhimento. Então é muito melhor eu fazer, ao invés de colocá-la numa prática onde ela vai receber estímulos, eu então liberar, né, catarses e muita potência energética, primeiro eu preciso fazer ela sentir o coração, se sentir acolhida. Então imagina eu lá sentada, coloco a pessoa no colo, tipo assim, né? E aqui ela respira junto aqui comigo por um tempo, depois ela vai, ela deita, ela respira, ela percebe que ela não tá ali sozinha. É como dar o acolhimento para uma criança mesmo, que estava ali Uhum. passando por um momento de susto, e de repente você vai lá e fala, calma, eu tô aqui com você, tá tudo bem, continua respirando. E aí vai. E nesse processo de respirar, as camadas vão abrindo e a pessoa vai entrando em contato com conteúdos muito mais profundos, que talvez ela nem precise passar por uma experiência de ter toque no corpo inteiro para chegar no lugar onde ela está querendo. Sim, Talvez, sim. talvez. Sim, olha Então, só, foi bem legal aqui, ó, o Júnior, ele trouxe o seguinte: querem soluções imediatas e ainda sem pagar o preço de fazer a própria parte. Fica difícil assim, né? E aí ele fala ah, que fez massagem tântrica, foi sensacional. legal. Ah, aí vem o Anderson de novo, mas vamos ver outras pessoas aqui comentando. A Eva falando Uhum. da energia taquiônica, que contribui nesse processo também. Passou a conhecer mais o corpo, enfim, né? Cada um tem as suas percepções, cada um. E é bom cada um ir trazendo mesmo para a gente poder dar mais sentido aqui para a conversa, né? A Eva falando aqui, o orgasmo virou um tabu de excelência sexual, nem sempre se define prazer. Quer falar Gostei sobre dessa isso? fala. Quero, gostei, porque assim, o prazer está realmente é muito amplo, né? A gente tem que resgatar essa relação de conexão no prazer de viver. Eu gosto de falar sobre isso, né? De Gostei despertar essa também. relação com a comida, o Uhum. prazer de comer, o prazer de tomar banho. É muito comum, às vezes, eu entrar no banho e tá meio que correndo assim, né? Tipo, eu já lavo, não sei o quê. Aí, quando eu já fiz tudo que já tinha pra fazer, aí eu falo, ah, quero esquentar um pouquinho mais a água agora. Eu gosto de fazer isso no meu banho. E aí, aquela água quentinha, assim, vai percorrendo, aí eu vou amolecendo, eu vou relaxando, e aí eu fico tão presente naquele momento que eu tenho que tomar cuidado para não ficar muito tempo no chuveiro. Mas aí é um processo de perceber a água caindo, de escutar o som da água, de sentir como é gostoso para mim, para o meu corpo, para minha pele, aquela água quentinha. Tem pessoas que preferem água mais fresca, né? Depende de onde que você tá. Eu, onde eu tô, geralmente está friozinho. Então, é se conectar com a natureza. Você tá ali, né, de repente tomando um café e você vê um passarinho. Hoje tava uma cantoria de passarinho aqui que tava a coisa mais deliciosa, sabe? Só que se a gente não para de vez em quando, um minutinho, a cada 30 minutos, se você der um minuto para você parar, Contemplar, né? daquela respirada mais profunda, sentir o fluxo do ar entrando e saindo, isso já é prazeroso. Sim. Então, o prazer, ele deve ser resgatado em diferentes aspectos da vida, até porque dentro do nosso processo é comum a gente se conectar com alguma coisa que proporciona prazer, natural. O ser humano está em busca do prazer. Só que como a gente passou por muitas repressões durante a educação, principalmente voltadas para o tema da sexualidade, é muito comum que se desenvolva ou compulsões ou negação com o tema da sexualidade. E se a pessoa Uhum. desenvolve uma negação na sexualidade, ela vai ter compulsão com alguma outra coisa. Às vezes o prazer dela está em algo destrutivo, drogas, álcool, Uhum. vícios em geral, assim, jogos, enfim. Então, seja o que for que você esteja percebendo que te dá prazer, olha, eu acho que o exercício de hoje pode ser nessa linha também.
Aí, Vamos lá. transcender, esse é feminino. Porque se você faz uma lista, né? Faz uma lista aí do que te dá mais prazer. Escreve, né? Então, coisas que te dão muito, muito prazer, que você não consegue viver sem, assim, que é uma coisa que fala, nossa, não consigo ficar sem. Não consigo ficar sem sexo, não consigo ficar sem chocolate, não consigo ficar sem assistir algum programa de TV. Faz essa lista. Depois você faz uma outra lista de coisas que você gostava de fazer na sua infância ou adolescência, que te davam prazer lá atrás e que você desconectou, seja por qual motivo for, e você não faz mais. E aí a gente precisa encontrar, então, equilíbrios. Entender se das coisas que você está fazendo hoje, agora, que te dão mais prazer, se isso é algo que realmente favorece no seu processo de desenvolvimento, se isso te nutre de verdade, ou se isso é uma válvula de escape. Né? Se é uma forma de fuga, para você não olhar alguma outra questão que ficou doída lá atrás e que até hoje você não deu atenção. Porque eu falei, o prazer ele vai estar presente, a gente vai encontrar um jeitinho. Mas talvez você esteja alimentando uma área da sua vida com prazer que está prejudicando tantas outras pelo fato de ter uma questão que ainda não foi resolvida aí no meio do caminho. E você é a pessoa que tem a resposta, né? Tá tudo aí com você. Talvez aqui no seu consciente você não consiga ainda identificar, talvez você escreva e não faça o menor sentido ainda isso tudo, mas se você percebe que tem alguns comportamentos que eles começam a ser destrutivos, que isso te tira do eixo, que isso não faz com que você se permita se conectar de forma sadia nas relações, enfim, no prazer sexual também, na alimentação, seja o que for. Aí é hora de você buscar uma ajuda, né, para poder destrinchar ali. Então você vai abrindo cada camada para entender qual é a raiz, né, de onde que vem essa necessidade de me conectar com essa questão que só é ela que me dá prazer. E aí talvez você lembre que, eu gostava de tocar violão. Apesar de que, né, eu nunca soube muito bem, acabei largando. Mas por que será que você largou o violão? Aí você vai começar a lembrar que teve um namorado que fez uma crítica. E aí você falou, é mesmo, eu não levo jeito pra isso não, deixa pra lá. Mas até hoje, quando você olha para um violão, te dá aquela coisa, né? E aí você, poxa, não importa se você tem 20, 30, 40, 60 anos, pega um violão, vai aprender, nem que seja para, né, tocar de uma forma mais simples. Esses dias um rapaz falou que era guitarra. E aí ele foi lá e começou a retomar com a guitarra. A guitarra tá lá, empoeirada no canto da sala. Não tocava guitarra há mais de 5 anos. E foi justamente por uma questão similar. Esses dias era alguém que gostava muito de andar de moto quando era jovem, seus 20 e poucos anos. Mas passou por um acidente e aí pai e mãe na cabeça e parou completamente. Só que tá lá, dentro de casa, fica sonhando em fazer viagens, mas não sai do lugar. Então acaba encontrando outras formas de se conectar com prazer e que muitas vezes não é algo que ressoa com o coração, com a essência, com aquilo que realmente faz o seu coração vibrar. Então, meu convite é para que você traga reflexão para o que é que faz o seu coração vibrar. E aí você vai distribuindo essa área de prazer na vida, sabe? É importante que a gente tenha prazer em várias coisas. E experimente coisas novas, inclusive, coisas novas que a gente nem tem ideia do quanto prazer pode perceber ali, né? Pode sentir na experiência. E foi muito legal você trazer já o exercício aí, porque dentro da tua proposta, do que você acabou de propor, tá muito claro aí esse equilíbrio, né, da tríade do corpo, mente e espírito. Tá muito claro aí, né? Que é o que a gente vem trabalhando aqui com essa perspectiva do novo humano, né? Que é um ser, um indivíduo que busca um maior equilíbrio entre o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Ou seja, a partir de um estado de presença em que você observa o que o seu corpo precisa,
ou o que ficou faltando em algum momento da sua vida, que a tua mente te traz isso, né? E aí você usa não só a espiritualidade, mas o dia a dia mesmo, o movimento do dia a dia, para gerar essas conexões, o quanto isso pode expandir, o quanto isso pode te trazer o sentido da vida. Muitas vezes sentido que uma boa parte das pessoas acham que perderam, né? Ah, eu perdi o sentido da vida porque não sou feliz, não tenho prazer, não gosto mais de nada do que eu faço, nada do que eu faço faz sentido hoje em dia. Ou seja, perderam o sentido porque desconectaram corpo, mente e espírito, ou alguma dessas partes de forma mais intensa, de forma mais dura, né? Mais dolorida, digamos assim. Então, esse exercício que tu propôs traz muito essa ideia, né? De olhar para esse espaço, né? Desse equilíbrio entre essas três partes de nós mesmos, para encontrar não só o prazer de viver, mas encontrar mais sentido para viver. Que não é só ter orgasmo, não é só sexo, não é só trabalho, não é só balada, festa, bebida, não é só o vício, seja ele qual for, tem muito mais dentro de nós a ser explorado, a ser visto, a ser olhado. E o convite para esse novo humano é exatamente se permitir esse novo olhar. Se permitir esse novo olhar. Então, queridos, queridas que estão aqui conosco, né, ouvindo essa live de hoje com a Guita maravilhosa, o convite que eu e ela queremos trazer aqui para você é para você se permitir novas formas de se ver, de se olhar, de se perceber enquanto um novo humano na Terra. É esse despertar para esse novo humano. E a gente vai estar, né, tanto ela quanto eu, vamos fazer palestras nesse evento maravilhoso que vai ser Florescer do Novo Humano, dias 9, 10 e 11 de dezembro, véspera de um portalzão aí maravilhoso. Vamos ancorar energias, né, às vésperas desse portal aí para as transformações que cada um escolhe viver e precisa viver ou quer viver, enfim. E aí eu quero convidar todos vocês que estão nos acompanhando aqui para vir com a gente para esse evento, né? As informações estão no Linktree aqui da bio do Ser Mais Você. Tem um botão lá, você clica, vai ter todas as informações, todos os palestrantes lá. A gente está fazendo também lives aqui toda terça e quinta com esse grupo de palestrantes para que vocês possam conhecer e se conectar com a galera, cada um trazendo temas dentro desse princípio, né, do novo humano, ora falando do corpo, ora da mente, ora do espírito, ora do conjunto da obra, ou seja, cada um dentro da sua pegada, né, trazendo esse sentido, esse novo olhar para esse novo humano. Então eu aqui estou fazendo esse convite para vocês de modo geral, aqui para o evento, né? Vai ser ao vivo, online, mas vai ficar gravado também para quem não puder assistir lá no dia, todas as palestras. E até o dia 10 de novembro, o valor do ingresso da inscrição está R$ 111, gente. Super, super em conta, né? Pelos eventos que a gente vê. Evento com quantos? 14, 15? Quantos são? 15 palestrantes. 15 palestrantes, 15 palestras por R$ 111, divide isso, quanto que dá aí? Então, de graça, né? De graça. E eu não vou falar só para palestras, na verdade são 15 processos de cura que cada um de nós vamos receber a partir do conhecimento, a partir da frequência energética de cada palestrante, das práticas, dos exercícios que serão entregues, né? Então não é só um evento, não é só uma palestra, é um processo muito maior que vai estar ali sendo trabalhado e com toda uma egrégora também de seres de luz nos assistindo, nos sustentando nesse processo, né? E aí eu quero deixar para você fazer o seu convite especial para a galera vir te ouvir lá nesse evento. Claro, claro, amada. E assim, pode ser que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, e que cheguem para o evento, ela vai se identificar com um ou
outro tema um pouco mais natural, né, diante do momento que ela está vivendo. Mas eu quero também trazer, né, diante de tudo que a gente já falou aqui, que esse despertar em massa ele está acontecendo, mas ele ainda está muito distante de ser a massa, a grande massa. Está muito distante ainda, mas muito mesmo. Porém, já é um número de pessoas muito maior do que há 1 ano, 2, 3, principalmente antes de pandemia, né? Eu acho que esse processo da pandemia foi um grande chacoalha para a grande maioria para falar, opa, peraí, né? Tô tendo um tempo aqui para me observar e a coisa não está muito legal, e as pessoas estão percebendo, né, como elas estão vivendo, os padrões, as compulsões, enfim, e se dando conta de que precisam de um apoio para dar um salto, um passo a mais, uma mudança aí na vida. Então, esse encontro que nós teremos com 15 pessoas, 15 facilitadores diferentes, eu tenho certeza absoluta que no mínimo 1/3 de todas as palestras vão tocar profundamente o seu ser. No mínimo. E aí, assim, você que está ouvindo, que segue Ser Mais Você, Devagita, Ser Integral, enfim, já é porque você já está atenta ou atento a esses temas. Então, essa pessoa ela já está direcionada nesse processo de despertar. Pode ser que ela esteja começando agora, então esteja buscando qualquer coisa que chegar para ela novidade. E aí, então, ela vai entendendo dentro da caminhada quais são os aspectos que ela vai aprofundar. E pode ser que a maioria das pessoas que me seguem estão aqui porque tem questões com a sexualidade, seja por conta de uma necessidade de cura ou uma curiosidade mesmo em aprender mais sobre o assunto. Mas fato é, a maioria das pessoas nem ouviram falar. Autoconhecimento, ela parece que é uma palavra que já faz parte do nosso vocabulário, mas ela está dentro de uma bolha. Então, tem muita gente que não sabe o que é autoconhecimento. Na época que eu era mais jovem, né? Tô com quase 40, amiga. Na época que eu tinha os meus 20 e pouco, eu escutava falar sobre desenvolvimento pessoal. Né? E aí, para mim, o desenvolvimento pessoal estava ligado à liderança, a ter uma inteligência emocional para lidar com as situações no dia a dia. Era o entendimento que eu tinha. Então, demorou um tempo para cair a ficha e entender o que é o autoconhecimento, o que é esse processo, né, de me observar, a importância da meditação. Porque tem muita gente que fala, esse negócio não é para mim. Eu não sirvo, eu não consigo. Porque as pessoas têm uma ideia de que meditação é só ficar ali parado, sem pensar em nada. Acha que é isso que é meditar. Mas não, é o processo da autoobservação. Você pode meditar tomando banho, na hora que você está ali presente, sentindo a água caindo e observando as sensações, apenas assistindo tudo o que está acontecendo, você está num processo meditativo. É claro que a gente vai aprofundando isso num lugar de se distanciar de tudo e perceber que você está na conexão com o todo. Mas isso é uma evolução. Mas com isso tudo que eu estou dizendo agora, para que você que está aqui nos ouvindo, faça o convite para pelo menos 2, 3 pessoas que não têm a menor ideia do que é isso tudo. Né? Com certeza você conhece pessoas na sua família, no seu trabalho, colegas com quem você estudou, e que até agora essas pessoas não pararam para dar uma atenção para si mesmas, estão aí batendo cabeça, reclamando, sofrendo, e a gente sabe que a gente pode ajudar muito quando mostra para elas que existe um caminho que dá para suavizar. E esse caminho de aceitação e de acolhimento é onde a gente vai conseguir dar os primeiros passos para realmente evoluir, né, meu amor? Porque é isso, é auto-amor. A gente está aqui para ensinar as pessoas a se amarem mais. Eu acho que esse é o grande passo para essa evolução. É sobre isso, exatamente, é sobre isso. Esse novo humano é sobre aprender a se aceitar, se acolher, se amar, se cuidar, se relembrar de quem é. É exatamente isso.
e no fundo somos amor. Então é relembrar do amor que somos. É isso, queridona. Super obrigada pela não só o teu conteúdo, porque a tua sabedoria é gigantesca, né? Você poderia fazer 3 dias de evento só você falando sozinha e ainda seria pouco. Para tudo que você pode entregar, tudo que você tem a entregar. Mas eu fico muito grata por você dedicar o seu tempo aqui a esse momento, né? Partilhar o que a gente... Trazer uma degustaçãozinha, né? Do que você vai entregar lá nesse nosso evento. Eu reforço aqui mais uma vez o convite para todos, né? Dá uma olhada aqui no Linktree da bio aqui do Ser Mais Você, tem todas as informações lá, dia, horário, valores, palestrantes, tudo. Traz, né? Traz alguém com você, até para... Olha, eu aprendi uma coisa uma vez, numa das minhas formações aí, que era uma ideia sempre assim, ó, de formar duplas, quartetos e octetos. E aí, ia nesse processo. Para quê? Para que a gente tenha alguém com quem dividir o que a gente aprendeu. Para que a gente tenha alguém com quem partilhar. Porque, às vezes, a minha visão sobre o assunto que nós duas ouvimos, a minha visão foi de um jeito, a tua foi de outro. E quando a gente em dupla conversa, né, dialoga, enfim, troca, a gente percebe uma terceira coisa que nenhuma das duas tinha visto, né? E aí as duas expandem de uma forma exponencial. Então, traz um parceiro, traz um convidado, traz um amigo, né? Convida alguém para vir junto com você e ser a sua dupla neste evento. E vai ser muito, muito especial, não só ali, o nosso encontro, mas o que você vai levar a partir desse encontro vai ser realmente muito especial. Sintam-se todos convidados. 9, 10 e 11 de dezembro, minha gente. Dia 9 eu estarei oferecendo a minha palestra e prática. E vai ser uma prática corporal muito suave, sutil, porque eu quero justamente levar para esse caminho da pessoa perceber o despertar energético e trazer para o coração, para poder se acolher. Então vai ser muito gostoso. Eu vou sentar na primeira fila. Tá bom. Você fala assim, a galera vai achar que é presencial, é online. Brincadeirinha, gente, brincadeirinha, brincadeirinha. É porque eu tô tão empolgada com os conteúdos e com tudo que todo mundo vai trazer. Gita também, o que ela vai trazer vai ser muito especial. Abrindo o nosso primeiro dia, né? Falando no nosso primeiro dia. Então, olha, venham todos, porque não adianta só a gente falar, né? Que por mais que a gente fale, estar lá, sentir e se abrir para receber é outra coisa, é outra etapa da jornada, né? Então, sintam-se todos convidados, sintam-se todos recebendo o nosso abraço carinhoso por estarem aqui conosco, né? Todos vocês que seguem a Gita, que seguem o Ser Integral, que seguem o Ser Mais Você, que estão conosco nessa jornada aí do Ser Mais Você, comigo e com a Gita já há algum tempo. Sejam todos muito, muito abraçados, amorosamente abraçados por nós. E venham para o evento porque vai ser maravilhoso. Online, ao vivo, certo? Com gravação disponível para depois você ouvir de novo. Então, hashtag só vem. E eu quero convidar a galera que ficou aí, teve bastante gente que sustentou, assistiu a live inteira, para dar um print na tela e poder publicá-la nos stories e escrever, né, como que foi para você assistir essa live, os insights que você teve e também poder marcar, inclusive o Ser Mais Você, falando que vai ter esse evento online 9, 10 e 11 de dezembro, para que você possa, dessa forma, semear. Então, às vezes, rola uma dificuldade da gente ir lá e convidar de uma forma direta alguém que a gente conhece, mas esse pode ser um jeitinho, né? Você dá um print aqui na tela, e aí você, então, faz uma publicação, fala sobre a sua experiência, como foi assistir essa live, o que você gostou, e convida pessoas, todas elas que seguem você na sua rede social, para vir conhecer também o Ser Mais Você e esse nosso lindo evento.
O florescer do novo humano, adorei. Delícia, amiga, que super dica essa, hein? Vou pegar essa dica e vou falar em todas as próximas, vou Pode falar essa fazer. dica. Pode pegar. Maravilha, maravilha. Gente, lembrem de marcar @ser mais você nessas Isso. publicações aí que a Guita falou. Minha amada, minha irmã de caminho, minha gratidão profunda, não só pelo ser que você é, pela confiança que você tem sempre naquilo que eu lanço para você, mas principalmente pela tua sabedoria, que é uma sabedoria divina, uma sabedoria ancestral e tão leve, tão suave, que faz a gente sentir que é possível, sentir que pode, sentir que é possível. Então, gratidão profunda por mais esse reencontro nosso aqui e até o nosso evento, até breve no nosso lindo evento. Um grande beijo para Até. você, um beijo para todo mundo. Beijo todo mundo. Tchau, Tchau. gente.